Acho que a primeira coisa que me vem assim, sem pensar na trajetória, é como assim? Como eu cheguei até aqui? Se eu fosse pensar que eu planejei isso, eu imaginei que em 3 anos, não aconteceu isso, não planejei nada. Foi uma visão mais assim de obediência, de seguir um plano de missão, de usar para Deus, assim. É o versículo de Isaías que fala: e saberão que a mão do Senhor fez isso. E hoje, quando eu olho, eu me sinto quase tão surpreso quanto quem vem pela primeira vez, né? E que fica, uau, que lugar bonito, que lindo, que vista legal, que conceito bacana, comida boa. E eu também fico assim meio surpresa. Realmente, é bem legal, né? Quem que fez isso aqui? Quem é o dono desse local aqui? Então, é um sentimento mesmo de saber que foi a mão do Senhor que fez isso aqui. Então, assim que eu tive essa inspiração de Deus, que é uma história que eu já contei também em alguns locais aí, mas resumindo, sempre tive um negócio, sempre não, né? Há muitos anos, já mais de 10 anos que a gente tem a indústria. Então, isso era o meu negócio. Eu vendia produtos, né, para as empresas aí, para as redes. E aí, de repente, eu tive uma inspiração de Deus que eu tinha que fazer algo a mais. Quando isso aconteceu, eu não sabia o que era o algo a mais, exatamente. Então, não foi uma coisa assim, olha, você tem que fazer um restaurante e nesse restaurante você vai ter uma área muito grande, vai ter um verde e aí você vai falar de Deus, aí você vai fazer coisas legais. Não, foi uma coisa meio assim, eu tenho que fazer alguma coisa em que eu possa usar como a minha missão mesmo. Então, por isso que essa expressão Business as Mission é importante estar linkado nesses 3 anos aqui, porque o Barney ele foi muito específico para isso, né? Foi proposital isso daqui, não foi uma coincidência, um acidente, ou agora eu percebo que, não, ele foi planejado para isso. O ser um restaurante, ou ser uma cafeteria, ou ser um local de experiência, era somente para servir ao objetivo principal, que era ter um local físico e que eu possa falar de Deus, que eu possa trazer a glória para Deus. E aí, para isso, poderia ser qualquer tipo de outro negócio, como muitos cristãos fazem. Então, aqui no Barney não era ser um restaurante e aí eu vou falar de Deus quando der. Eu vou ser uma cafeteria e sempre que eu tiver uma oportunidade eu vou testemunhar alguma coisa. Não era isso. Aqui é assim, é um local físico onde eu possa falar que, como cristã, eu tenho valores. E os meus valores, eles estão impressos aqui, eles estão muito bem definidos. Então, se você vem aqui no Barney, se você já veio várias vezes, você vai perceber isso de forma direta, às vezes indireta. Você vai ver vários sinais, né? Eu brinco que tem uns easter eggs aí espalhados por aqui, não só nas paredes, nos versículos, mas mensagens, coisas que você vai juntando, você vai entendendo, olha, por que será que eu estou me sentindo tão bem aqui nesse lugar? É lindo, realmente a vista é linda, a comida é excepcional. Mas parece que tem algo a mais, tem alguma coisa a mais que eu não sei explicar. E esse algo a mais é isso, é o principal modelo que eu quis seguir, né? De ter a presença de Deus, de ter a paz de Deus, ter um propósito. Por isso, a gente tem tantas experiências que acontecem aqui, muitas experiências com pessoas que vêm me contar, algumas que eu fico sabendo tempos depois, às vezes eu fico sabendo na hora. O pessoal que trabalha com a gente aqui compartilha, que o cliente comentou. A gente tem experiências de ver que dá para fazer um negócio bacana, bonito, onde as pessoas vêm, mas que no fundo tenha um objetivo específico. A tranquilidade que o Barney traz para as pessoas, não só clientes, né, mas funcionários, eu creio que assim, é a presença de Deus, só pode ser isso. Eu acho que a hospitalidade do Barney em si é o principal. A gente sorri realmente com alegria para as pessoas. Eu acho que o sorriso faz toda a diferença aqui. A gente vê Bíblias em cima da mesa, a gente vê pessoas orando quando pega a refeição. São coisas assim que toca. Já vivenciei várias coisas, reuniões de pastores numa mesa e a gente começa a conversar sobre coisas que realmente fazem a diferença, né? Que não nos separam, mas que nos incluem, né, no corpo de Cristo. E a gente tem experiências de ver que dá para fazer um negócio bacana, bonito, onde as pessoas vêm, mas que no fundo tenha um objetivo específico, que é mostrar que onde Deus está, existe paz, existe sucesso, existe resultado, mas que não necessariamente com os nossos padrões, com os padrões dele, né? A melhor experiência que eu tive aqui foi o cuidado de Deus em todos os detalhes, desde o louvor, desde as mensagens que chegam quando vem o pedido.
e você ter a troca com outras pessoas, né? E por que um restaurante? Porque é um celeiro, né? Todo mundo sabe, eu gosto muito dos Estados Unidos, vou muito para lá, minha família, a gente ama, a gente gosta muito dessa referência. Então, quando eu pensei em fazer um local físico, bacaninha, para receber pessoas, e a ideia era uma lojinha de fábrica, né? A gente começou com a Original Farmers Market, que era a ideia de ter uma loja onde você pudesse ir lá e comprar o bolo lá, levar para sua casa, ou comprar um gingerbread, ou comprar um marshmallow, ou comprar as coisas que a gente produz, o waffle. Eu falei, não, vou fazer uma coisa bacana, vamos fazer um negócio legal. Porque se o objetivo, né, se a premissa era falar de Deus, era deixar que o local transpirasse essa questão cristã, assim, eu não posso fazer um lugar feio, né? Eu não posso fazer um negócio de qualquer maneira. Não adianta eu só colocar os produtos lá e não ter algo pensado melhor assim. Então, eu me esforcei muito para pensar num conceito que fosse muito bacana, muito bonito, muito específico. E aí veio essa ideia de referências americanas que a gente tinha das viagens, né, de gostar desse estilo rústico, né? O meu marido ama esse estilo assim ele é mais cowboy, ele gosta dessas coisas. E a gente sempre teve essa influência de gostar, essa coisa de fazenda americana. E aí eu tive essa ideia e a gente começou a fazer uma ideia de um celeiro. E ficou tão legal, ficou tão bacana, e a gente começou que eu falei, agora eu entendi por que Deus estava incomodando. E a gente comprou aqui essa área toda, né, esse terreno. E nessa área toda, ela não tinha nada. Vocês vão ver algumas fotos aí que mostram nada, era um terreno vazio, assim. A única coisa que tinha aqui são essas pedras que vocês estão vendo aí provavelmente, em que eu subi em cima dessa pedra e falei, caramba, o Barney vai ser aqui, ó. Esse celeiro, que eu nem sei exatamente como vai ser, ele vai ser aqui. E hoje a gente pode ver essa construção e as pedras estão aqui como um marco da propriedade, né? E a gente construiu isso. E toda a arquitetura, todo esse desenho foi pensado e ia sendo construído junto. A gente fez um projeto, obviamente, né? Com a minha arquiteta, mas a gente não sabia exatamente o que era. E Deus foi inspirando. Até a cor da madeira eu escolhi na hora, eu ia decidindo. Então, todos os detalhes do Barney, o mobiliário, se ele ia ter em cima e embaixo, se ia ser o tamanho, a cozinha com uma vista que o cliente pudesse ver, uma vista aberta, tudo isso foi pensado para que tivesse essa sensação de um local de paz, de tranquilidade, e pudesse receber bastante pessoas. Isso tudo aqui foi muito instintivo, assim, né, da minha veia de negócio, de criação, mas hoje eu vejo isso, que Deus fez tão grande para ficar claro assim, tá vendo, Carla? Não foi você. E você sabe que não foi. Então, quando as pessoas vêm aqui e falam, nossa, mas que incrível, nossa, você tem um bom gosto, né? Olha como é que você conseguiu construir isso aqui? Você tinha herança, você tinha dinheiro, nossa, eu falo, nossa, quem dera. Não tinha. Então, como que você conseguiu isso aqui? Nossa, você é muito boa. Não, aí Deus fica pulando, né? É a minha deixa para eu falar, e saberão, a mão do Senhor fez isso. Desafios, nossa, tem uma caneta e um papel para eu escrever? Tem muitos, né? Agora, essa sensação de querer desistir, engraçado, a tendência que eu tenho como empresária, como empreendedora é dizer, muitas vezes. Mas se eu for pensar bem, eu acho que não. Eu acho que querer desistir, não. Eu já tive muitos momentos de cansaço extremo, né? De exaustão absurda e de pensar assim, caramba, para que eu estou fazendo isso? Será que vale? Puxa vida, por quê? Para que eu vou fazer mais? Qual é o objetivo disso? Por que eu não paro aqui? Né? Precisa disso? Então isso eu acho que diariamente eu me pergunto. Mas desistir não, e eu acho que isso é um pontinho de diferencial, se você está fazendo um negócio, se você está fazendo um negócio principalmente onde você tem um propósito de honrar a Deus, não é muito comum que você tenha esse sentimento. Porque quando você pensa em desistir, é uma sensação de que você não vai conseguir, né? E que você não vai aguentar. E você está certinho, você não vai conseguir, você não vai aguentar. Mas se o propósito não é seu, se é para um plano de Deus, se é um sonho de Deus, é a hora justamente que Ele fala, é isso mesmo, você não vai conseguir mesmo, mas Jesus vai. Então, dá para fazer isso, dá para ter um negócio, ter o ganha-pão, gerar dinheiro, gerar recurso, gerar resultado e mesmo assim honrar a Deus, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Deus, ele tem os métodos dele, né? Muito interessantes, né? Muito interessante a forma que Deus usa o ser humano para
para quando a gente se dispõe a fazer os planos dele. Então, é claro que Deus usa o talento, Deus usa a sua perseverança, Deus usa o seu esforço, o seu tempo, as madrugadas, né? Então, eu passei por tudo isso aqui e ainda passo, inclusive, claro, para manter toda essa estrutura. São muitos desafios, lidar com as pessoas, não só com os clientes que vêm aqui, né? A gente tem uma... Qualquer dia a gente vai fazer um livrinho aí das pérolas do Barney, assim, das coisas que os clientes falam pra gente aqui, ou do que acontece. A gente passa por todos esses desafios. A equipe aqui é uma parte muito importante do meu negócio. Hoje eu construí um relacionamento com a minha equipe muito forte. Claro, tem pessoas que vão e vêm, normal, como qualquer negócio. Tem pessoas que às vezes entram e não estão na mesma sintonia que você está. Mas, no geral, as pessoas que estão aqui comigo já há mais tempo, a gente tem realmente uma ligação muito forte, muito além só da relação profissional, o que faz as pessoas quererem fazer acontecer isso aqui. Eu acho que assim, o tempo no Barney, ele é totalmente diferente do que qualquer empresa que eu já estive. Aqui parece que o tempo é literalmente um tempo único. Eu trabalho hoje, tenho a alegria de trabalhar diretamente com a Carla. Então, eu aprendi em um ano coisas que eu não aprendi em empresas que eu trabalhei há muitos anos. Então, assim, hoje eu entendo que a profissional que eu sou hoje vem muito de tudo isso que a Carla é. Então, assim, eu literalmente, agradeço a Deus, porque eu estar no meu trabalho, eu poder parar um momento para fazer uma oração, falar sobre ele, como cristã. Eu acho que uma das coisas que o pessoal mais gosta, principalmente pessoas cristãs, é querer trabalhar aqui. Mas trabalhar junto com a Carla, ele te traz um desafio ainda maior. Eu acho que esse desafio faz com que você cresça ainda mais. Olá, eu sou a Larice, eu faço parte da equipe do Barney como freelancer, já fazem aí em cerca de 1 ano e meio para 2 anos. Eu já passei por 2 setores no Barney, na cozinha, né, eu trabalhei por um tempo e hoje eu trabalho no The Cab. Para mim é um ambiente muito agradável de trabalho. Aqui no The Cab em especial é um lugar onde você consegue trabalhar, interagir, conhecer pessoas e a gente, querendo ou não, acaba repassando a proposta do Barney, que é falar de Jesus. Eu acho que ao longo desses 7 meses, a experiência que mais me impactou foi esse aproximamento com Deus mesmo. A Carla sempre fala, e ela é muito espirituosa nisso, sobre como a gente encontra Deus, como a gente fala com Ele. E a gente recebe muitas pessoas assim aqui, e eu acho que isso foi o que mais me impactou, essa proximidade, conhecer realmente Ele, conhecer os propósitos dEle, e entender que tudo isso é dele, por ele e para ele. Então, tudo que eu vejo hoje aqui, depois desses 3 anos, a gente está comemorando um aniversário, é tão impressionante, porque 3 anos e olha quanta coisa a gente fez, quanta coisa Deus fez aqui. Me lembro que a gente abriu aqui, o estacionamento era de pedra, não sei quem veio aqui, era terrinha de pedra, os carros derrapavam. Eu falei, caramba, como eu vou fazer isso aqui? Era caro para fazer isso aqui, eu não tinha o dinheiro para fazer o estacionamento. E a gente fez, não tinha o The Cabin, não tinha nada dessa área nova. Imagina, Candy Shop é recente, né? Isso tudo em 3 anos a gente foi aumentando, fizemos esse deck incrível. Agora essa área aqui de baixo que está sensacional, tudo que a gente está fazendo aqui. Então é muito impressionante a gente ver o quanto dá para fazer com muito esforço, trabalho pra caramba, honestidade, dá para fazer sério, dá para fazer bacana, sem criticar o país, sem criticar os governantes, sem criticar, porque se a gente focar, a gente consegue construir, consegue desenvolver. Então hoje eu só vejo assim, momento de comemoração. 3 anos eu falo, cara, cansei, foi muito exaustivo, tive altos e baixos, claro, com certeza, mas eu tenho muita comemoração, eu tenho muito mais para comemorar do que para me lamentar de tudo que a gente passou para chegar até aqui. Mas nós somos aqui uma empresa familiar, né? Então, eu, meu marido, meus filhos, os nossos funcionários, a gente está se esforçando muito para melhorar, para cada vez que você vier ao Barney, ou se você está vindo pela primeira vez, você possa falar, caramba, que lugar é esse? Que lugar é esse? Né? É tudo que eu experimentei aqui que eu não vejo nos outros locais. Então a gente está se esforçando. Então mesmo com possíveis erros que a gente ainda cometa, pode ter certeza que a gente está fazendo um esforço muito direcionado para trazer a sua experiência aqui incrível, para fazer o seu dia bem melhor quando você vem aqui no bar. A gente chegou
Cara, a primeira coisa, a atendente da recepção... Na porta já. Cara, eu já tipo, fiquei assim, eu já podia ir embora. Uau. E aí, eu falei, a gente pode conhecer, a gente foi conhecer, e aí assim, o nosso sonho era ter um rancho, né? Aí a gente conheceu, meu Deus do céu. Aí a gente entrou aqui, não, deixa isso aí por último, que isso aí, meu Deus do céu. Aí fomos, aí veio a pessoa, apresentou todo o cardápio, mas assim, com uma paciência, com uma descrição. Como se estivesse na sala da casa É a primeira vez de vocês? Olha, eu acho que o melhor pra vocês é esse. Serve tranquilamente. E ó, come isso aqui, que isso aqui. Eu comi ontem. Ela falou assim, eu comi ontem e é maravilhoso. Aí chega, né? Poxa, aí primeiro, quando a gente tem uma experiência fora do Brasil, que vem uma baguete, e vem água, e quando eu trouxe o amendoim, eu falei, cara, é isso. Porque a gente não tem espera, não tem tempo. Aí tal. Quando veio a comida, a gente esquece do preço. Maravilhoso. Porque o sabor... Você tava colocando tudo na conta, né? Tudo que tá resultando a experiência, né? Aí a gente sai de lá, vem pra cá. Imerge, né? Cara, as meninas felizes. Aí eu falei, gente, não é possível. Então, e eu falei assim, eu acho estranho. Tem alguma coisa aqui. Não, aí eu falei assim pra ela, eu quero comer a sua fatia mais americana possível. Não, peraí, o nosso bolo preferido da equipe inteira. Aí veio a equipe assim, ó, respaldar ela, respaldar. Eu sei qual é. Veio a equipe. Eu sei qual é. É o de cenoura. Qual é o? Carrot cake. Esse. A equipe só que foi o máximo, porque na hora que ela falou assim, a equipe é o preferido. Aí veio a equipe respaldar. É mesmo, hein? Tem muita gente que trabalha aqui, às vezes trabalha em outro local também, faz freelancer, alguma coisa, e eles falam assim, eu venho aqui, eu não fico cansado, aqui me desliga, me desvia. E eu sei que é a presença de Deus, eu sei que é a paz que Deus traz. É isso que muda, porque o nosso discurso é legal, anima, mas quando eles sentem isso aqui, a gente fala, as reuniões que a gente faz ali sábado de manhã ou domingo antes de abrir, não é sobre a operação. Operação os gerentes falam. Eu, quando eu vou falar sobre o que eu li no meu culto doméstico de manhã antes de vir pra cá. Eu leio a Bíblia com eles, a gente ora junto e eu falo da verdade de Deus do que a gente vive. Então eu queria realmente agradecer a todos vocês. Eu sei que foi um esforçozinho de todo mundo. Eu vi os nomes, eu vi quem estava fazendo. E a Tati por estar liderando isso. Obrigada, Tati, porque isso faz toda a diferença, né? A gente deixar o nosso cliente chegar aqui, a gente chama de convidado, né? Não penso em cliente, porque a gente não está olhando para ele pensando, ai, quanto você vai deixar aqui de dinheiro? Eu estou olhando pensando assim, caramba, você veio de onde hoje? Como é que foi sua semana? Mas a gente está aqui para servir. Então o que a gente vai fazer? A gente vai acalmar nosso coração e eu vou pedir a vocês para a gente fazer o que a gente faz de vez em quando. Para a gente levantar, dar as mãos, a gente vai fazer uma oração para que Deus acalme nosso espírito, para que a gente fique feliz, tranquilo. E é isso que é o difícil, é isso que é o diferente. E é isso que está brilhando o seu olho, né? E está brilhando o meu, está deixando a gente emocionada, né? Dizendo assim, você tem o texto de Provérbios nos docinhos, mas não precisaria. Porque a gente passou o dia todo aqui. Que coisa. E eu só tô indo embora que eu vou pegar a estrada. Porque o que dá vontade era se tivesse uma pousada. Não, 12 anos de casado, aí a gente sentou ali naquele banquinho ali, 12 anos de casado. Aí eu falei, vamos assistir o pôr do sol? Aí a gente sentou, o pôr do sol começou a acontecer. Aí eu falei, como será que Deus sonhou o pôr do sol, né? Como ele pensou no pôr do sol? E aí ele falou assim pra mim, pro descanso dele. E aí a gente ficou olhando e ele falou, nossa, que legal, fazia anos que a gente não parava pra assistir o pôr do sol. Qual foi a última vez que a gente assistiu? Maravilhoso. Então, Maravilhoso, completo. Tá vendo? Ó, tá trabalhando direto aqui, ficou o dia inteiro ontem, até 7 horas da noite, hoje também, funcionária nossa, e tá aqui se emocionando como se fosse família, porque aqui a gente é assim, né? Há uns 3 meses atrás, mais ou menos, quando a gente inaugurou a Candy Shop, eu brinquei com a minha equipe aqui, eu falei, pessoal, agora vamos parar um pouco, já tá legal, a gente já ampliou, a gente já tem o The Cabin, a gente tem agora a Candy Shop, que é uma loja linda de doces e sobremesas, a gente tem uma área lá embaixo gostosa que o pessoal tem um balanço, vamos parar. Mas não dá, existe um ímpeto aqui, assim, um download que vem, né, de Deus que vem vindo inspirando a gente, assim. Então, na verdade, tem uma novidade bem significativa que está vindo aí. A gente vai aumentar bastante a nossa área, a gente está com um novo posicionamento bem interessante, porque a gente sabe que as pessoas vêm de longe para conhecer o Barney, vêm de outras cidades, vêm de cidades às vezes próximas, às vezes mais distantes, e a gente quer que você passe o dia aqui.
gente quer que você fique bastante tempo. E a gente quer ter atração para toda a família, para as crianças, para os filhos, para os homens, para as mulheres, né? Para as pessoas de mais idade, para os mais jovens. Então, a gente, na verdade, está criando uma novidade muito, muito importante. Talvez seja a novidade mais interessante que a gente já fez até agora, né? Eu não posso falar muito ainda, mas em poucas semanas a gente vai ter uma área nova aqui, inaugurada no Barney, com muitas atrações, com novidades, com coisas diferentes que vai fazer você ficar bem entretido, bem animado e curtir cada vez mais aqui o Dia do Barney. Então, na verdade, a gente nunca para. A gente tem muitas ideias, a nossa área aqui tem muito espaço para fazer muita coisa diferente, para receber bem todo mundo aqui e a gente mostrar um pouquinho da cultura que a gente quer desenvolver, do que a gente quer mostrar para você como é o Barney, como a gente pensa, o que a gente imagina que você quer receber quando você vem aqui, o que a gente quer proporcionar para você. Então, tem muitas novidades, espero que você venha ao Barney, comece a acompanhar com a gente, acompanhe com a gente tudo que a gente está criando para deixar seu dia mais feliz.